Olá, seja bem-vindo. Os últimos dias têm trazido muitas notícias sobre o aborto no Brasil e em outros lugares do mundo. Sempre envolta em discussões muito calorosas, a interrupção da gravidez está prevista na legislação brasileira. Sobre o assunto, eu converso com a advogada Anelise Caminha. Ela é especialista em direito de família e sucessões, doutora em direito e professora da Universidade Positivo. Ela fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Anelise? Tudo bem, olá. É um grande prazer estar aqui, falar sobre esse tema tão importante e que recentemente nós tivemos acontecimentos que trouxeram de volta esse debate. Obrigado pela disponibilidade. Quais os casos de aborto previstos em lei? No Código Penal, nós temos algumas exceções que permitem, então, o aborto em situações específicas, como no caso de estupro, no caso de risco de morte da mãe e também nos casos das gestantes que portam fetos com anencefalia, que é uma decisão mais recente, não está prevista no Código Penal, mas nós já temos ações que permitem, de fato, isso, principalmente com julgados do STF, ou seja, em eficácia erga omnes, ou seja, todo o Brasil tem essa permissão de realizar o aborto nessas situações. Isso independe do tempo da gestação? Então não há nada legal em relação a isso. O que nós temos é a orientação do Ministério da Saúde, que não recomenda o procedimento após 22 semanas. Da mesma forma, a OMS também tem a mesma orientação. Então, a norma técnica orienta que o caso seja avaliado pela equipe responsável, pela equipe médica, e nos casos em que há o risco em relação à vida da mulher ou anencefalia, não há uma recomendação em relação à idade máxima. Mas não é algo que está dentro da nossa legislação, mas sim dentro das orientações do Ministério da Saúde. A mulher ou adolescente pode procurar, então, qualquer hospital para fazer esse procedimento? Sim, a lei não determina exigência de autorização judicial, de boletim de ocorrência, de audiência, algo do gênero. Entretanto, alguns hospitais exigem o boletim de ocorrência ou o exame de corpo e delito. Então, há um conflito em relação a isso, inclusive é uma grande dificuldade para as mulheres que passam pela situação que elas precisam, em alguns casos, alguns médicos exigem isso para comprovar de fato que esse aborto foi realizado decorrente de uma violência ou dessas exceções que nós temos, então correndo risco de vida ou em relação à anencefalia. Quando o hospital faz essa exigência, o que a mulher ou a adolescente deve fazer? Ela deve recorrer, então, às autoridades, ou à autoridade policial, para realizar o boletim de ocorrência, de fato, ou à judicial, para pedir essa autorização. Anelise, qual que é a idade para dizer que o ato foi consensual? Nós temos, então, previsto estupro de vulnerável, que significa o quê? Que independente da pessoa ter ou não manifestado essa vontade, se ela realizou um ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos, se considera estupro de vulnerável. Então, o simples fato disso acontecer já gera essa presunção. Entretanto, nós temos algumas exceções, inclusive a lei chamada Lei Romeu e Julieta, que algumas jurisprudências já autorizam, e a doutrina. Isso é importante destacar que não é majoritário, mas já temos posicionamentos nesse sentido, que se a pessoa tinha a mesma idade, também era um adolescente, e não foi considerado, então, uma relação com violência, não provocou traumas psicológicos, seria uma exceção a esse estupro de vulnerável se fossem dois adolescentes praticando esse ato sexual. Mas é uma doutrina nesse sentido, tem jurisprudência já nesse sentido, mas não é consensual, assim, toda a doutrina e toda a jurisprudência entende isso. Em alguns casos haveria essa exceção, mas sempre que o ato for realizado com uma pessoa maior de 18 anos e uma pessoa menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, sim. Então, só para a gente frisar, caso o homem, né, o adolescente, ele também tenha menos de 14 anos, aí existe essa situação que você citou, que é diferente do que está previsto em lei. O adolescente ele também pode praticar algo que seja equiparado a um delito penal, que nós chamamos de atos infracionais. Então, ele se praticasse isso, por exemplo, com violência ou de forma que aquela pessoa não tivesse consentido, poderia se enquadrar como um ato infracional por ter uma violação
por decorrência desse ato sexual. O que acontece é que, como às vezes na adolescência as pessoas já têm um relacionamento, elas já têm algo nesse sentido e aquilo é realizado de forma consensual, algumas jurisprudências entendem, dependendo do caso, que se provar que nesse caso essa pessoa já tinha uma relação de afeto, seria uma exceção conforme essa lei Romeu e Julieta, por conta do conto, né, que de fato o Romeu teria 13 anos na história, então por isso até inclusive é o mesmo nome. Mas isso precisa ter provas, no caso concreto, de que de fato aquela relação foi consensual, que aqueles adolescentes já tinham um relacionamento e que eles tinham como entender o que estava acontecendo. Mas a regra geral, isso eu tô falando uma exceção mesmo, quando ocorre relação sexual entre adolescentes. E, claro, com idades próximas, não estamos falando de um adolescente de 17 e uma criança de 10 anos. Então, quando tem uma idade próxima, se entende isso, então já é uma exceção admitida na jurisprudência. A entrega de um bebê para adoção é algo previsto em lei? Sim, nós temos previsto isso. Temos inclusive a Lei da Adoção, que é a Lei 13.509 de 2017, que trouxe algumas alterações ao Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e inclui a entrega voluntária da criança para adoção. Então a mãe, como gestante ou após o nascimento desse filho, pode decidir entregar esse filho para adoção e vai realizar um procedimento na Justiça da Infância e da Juventude, que vai ser, claro, amparada por tudo, vai ter uma equipe multidisciplinar que vai ouvir, interprofissional, com diversos profissionais. Nós teremos, então, um relatório realizado por essa equipe e verificando todos os riscos e se, de fato, essa é a vontade ou se aquela pessoa não está passando por uma situação momentânea que depois poderá se arrepender. E isso não tem nada a ver com abandono de incapaz? Não, o abandono de incapaz, ele ocorre quando a mãe deixa em desamparo ou expõe um bebê a um perigo. Daí sim nós vamos ter um crime. Se ela realizar esse procedimento de forma adequada, dentro da vara da infância e da juventude, com amparo psicológico e todos os profissionais necessários, não é considerado crime, não. Alguém que pega um bebê sem esse procedimento legal, né? Que tipo de crime essa pessoa está cometendo? Nós temos no Código Penal, no artigo 242, que dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil, nós temos uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, é um crime previsto no Código Penal. E, inclusive, no Brasil, nós temos um nome para isso, que é a adoção à brasileira, que ocorre quando a pessoa adota um filho de forma informal, então apenas no registro, não realizou o processo de adoção necessário e diz que aquele filho seria seu. Então é considerado um crime, sim. Inclusive, no próprio Código Penal, nós temos uma previsão no parágrafo único que se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, nós teríamos então uma pena menor, mas ainda assim é considerado um crime. Qual a melhor forma de proteger mulheres e adolescentes? A melhor forma de proteger é ter um sistema de apoio entre família, sociedade e Estado. Então, nós temos que pensar nesse sistema que possa amparar essas mulheres que estão nessa situação, que possam proteger elas caso elas necessitem de alguma situação, algum amparo, algo do gênero. Então, a melhor forma é, de fato, melhorar esse sistema de proteção brasileiro. Então, ter, por exemplo, delegacias especializadas em relação à mulher, dentro das próprias escolas. A instituição de ensino é responsável se verifica que há alguma violência, se está acontecendo algo diferente dentro daquele seio familiar ou com aquela criança. Tem que chamar o conselho tutelar sempre que se verifica algo que não está de acordo com a normalidade daquela criança. Então, todas as situações são preocupantes e são importantes e que há a necessidade, inclusive, da participação da sociedade. Então, nós todos somos responsáveis por proteger essas mulheres e adolescentes. Annelise, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.